ideia é que nós vamos até 1h10, mais ou menos, tá? 1h15, para que a gente possa... Todo mundo, acho que fez um lanchinho agora, deu uma recalibrada. Né? E aí a gente, em seguida, segue para o almoço, né? No mesmo local de ontem, tá? Eu vou pedir só para que quem descer para o almoço, espera lá embaixo, que eu vou pedir pro Tiago bater uma foto de todo mundo lá fora. Uma foto bonita na luz natural, acho que vai ficar legal, tá? Então, quem for descendo no elevador, espera para a gente bater a foto lá embaixo, oficial, assim, do seminário, tudo bem? Então, agora, vou passar a palavra para o professor André, que vai refletir a respeito do espaço do direito natural na prática forense, né? Enfim, como é que o direito natural se encaixa aí no nosso dia a dia. Ótimo, obrigado, Ana. Então, é uma imensa responsabilidade falar depois das apresentações que já tivemos. Vamos ver aí como é que eu me saio. Então, só me apresentando para vocês, primeiramente, assim, eu sou alguém bem ligado ao mundo prático do direito. Então, eu fui assessor em tribunal, depois já advoguei, já fui defensor público e atualmente trabalho no Ministério Público Federal. E até minha vida acadêmica ela é mais recente. Então, recentemente fiz o meu mestrado, encerrei e durante o mestrado tive a enorme alegria, né, de ter podido fazer uma visita de pesquisa e estudos na Universidade de Oxford, em que eu fiquei sendo lá acompanhado, é o supervisor que eles falam, por um aluno, um orientando do professor John Finnis. Então assim, eu ressalto isso porque muito do que eu vou falar e depois responder vai estar muito ligado ao Finnis, talvez não de modo tão romântico e apaixonado como Cordioli, mas essa visita foi muito... Essa visita foi muito legal, mas, enfim, eu não vou me deter muito nisso, para a gente poder andar. Depois posso falar um pouquinho mais, mas o que eu queria dizer é o seguinte, se a gente vai falar do direito natural na vida prática forense, então acho que seria interessante a gente dizer o que é esse tal de direito natural. Concordam comigo que é importante ter uma ideia do que é o direito natural para a gente dizer como é que você aplica ele na prática, sim ou não? Então, sem dúvida, ótimo. Então, tendo em vista esse nosso acordo, eu gostaria de propor um exercício para vocês. Eu vou fazer um quiz com 4 perguntas e vocês precisam responder. Só vai funcionar se vocês responderem, ok? Eu vou falar uma frase e vocês vão me dizer qual autor vocês acreditam que disse essa frase. Então, vou falar a primeira frase. As doutrinas jurídicas são justificadas apenas se forem moralmente justificadas. Só devem ser seguidas se for moralmente correto segui-las. Qual autor vocês acreditam que disse isso? Barroso? Tá. Todo mundo concorda que foi o Barroso? Não sei. Não pode ser. Poderia ser o Fuller. Mas poderia. Poderia ser? Fuller. Fuller, ok. Então, Barroso ou Fuller, algum teórico com forte apelo moralista, correto? Ok. Segunda frase. Os valores de imparcialidade e de fairness levam a lei a instituir uma tecnicalidade jurídica de estabelecer e seguir um conjunto de normas positivas identificáveis, tanto quanto possível, por suas fontes, source thesis, aplicando-as tanto quanto possível, de acordo com seu significado estipulado, com o mínimo de apelo possível a considerações morais que, por não serem controladas por fatos, seriam inerentemente suscetíveis de serem decididas de maneira muito diferente por juízes diferentes. Ok? Hart. Legal. Hart. Vamos lá. Eu acho que pode ter sido. Eu já vou revelar. Ambos podem ter sido. Terceira. Não, mas são muitos. A validade sistêmica do direito não estabelece sua validade moral, ou seja, que deva ser obedecido pelos sujeitos ou aplicado por juízes. Querem que eu repita, antes de estudar?
A validade sistêmica, o fato dele ser válido dentro da pirâmide, digamos assim, não estabelece sua validade moral, ou seja, que deva ser obedecido pelos sujeitos ou aplicado por juízes. Quem disse isso? Kelsen. Legal. Então, mas o Kelsen, eu diria que a validade sistêmica não implica que o juiz tem de aplicá-lo? Pode ser Kelsen? Pode ser. Pode ser Kelsen. Pode ser o Kelsen. Kelsen é totalmente voluntarista. Pode ser. Tá, pode ser Kelsen. Vamos lá. Eu acho que essa aqui é a que vocês chegaram mais perto. Vamos ver. Mas dá uma E dica aí, a última. Não, calma. É no final. A última. Agora já é a última. Já acabou. O raciocínio jurídico é raciocínio técnico, não raciocínio moral. Busca definir termos e especificar regras com clareza e definição suficientes e necessariamente artificiais para estabelecer linhas claras que tornem tantas questões jurídicas difíceis, hard cases, em questões fáceis, easy cases. Quem teria dito isso? Schauer, só para ser diferente. Schauer. Alex? Alex. Tá bom. Vamos revelar, então. Vamos revelar. Ó, a primeira frase foi assim. Primeira frase, que vocês disseram que foi o Barroso, ou o Barroso, ou qualquer outro Fuller. ministro do Supremo. As doutrinas jurídicas são justificadas apenas se forem moralmente justificadas. Só devem ser seguidas se for moralmente correto segui-las. Quem disse isso foi ninguém menos do que Joseph Raz, um dos mais famosos positivistas da nossa época. Positivistas, tá? Isso está no livro Ethics in the Public Domain, on the Autonomy of Legal Reasoning. A segunda frase, que é aquela da tecnicalidade, que vocês atribuíram, agora eu esqueci a quem vocês atribuíram a frase. Que é aquela Só Hart, não é? Não. Hart, um autor positivista. Essa frase é de John Finnes. Tá? Então isso está no livro, no artigo Legal Reasoning as Practical Reasoning. Por que surpreende vocês que foi o Raz antes e que foi o Finnes agora? Se eu perguntasse, talvez alguns dissessem, pô, porque eu pensei que o Raz ele era um positivista, como é que ele está falando desse papo de moralidade? E o Finnes está falando que o raciocínio é técnico, né? É artificial, mas eu pensei que ele era um justnaturalista. O que aconteceu aqui? E a terceira, a validade sistêmica do direito não estabelece sua validade moral, que deva ser obedecido pelos sujeitos ou aplicado pelos juízes. Vocês disseram o Kelsen, então eu acho que foi a mais próxima que vocês chegaram. Quem disse isso foi o Lely Green, que é um aluno do Hart, que é um dos mais, digamos, prominentes seguidores do Hart, é um positivista, autodeclarado positivista. Eu tive a honra de estudar na última turma dele, logo antes dele se aposentar. E a aula do cara, assim, nossa, fantástica, sabe? Então, olha só essa outra frase dele. Nenhum positivista nega que a moralidade positiva possa ser uma fonte do direito. Uau! Surpreende vocês, digam. Admitam que isso surpreende vocês. É que não é verdade, né? Tem um contexto, tem. Não é verdade. Eles gostariam que fosse, né? Mas não é contexto, cara. Esse negócio do positivismo é verdade. É o quê? A questão não é... Bom, depois. Tá. Depois a gente discute que é uma boa Não, discussão. depois é uma boa discussão. Primeira inscrição. Tá bem Primeira inscrição. Deixa eu continuar aqui, ó. Pode repetir a frase, por gentileza. Não, que a validade sistêmica do direito não implica nenhum tipo... Nenhum positivista nega que a moralidade positiva possa ser uma fonte do direito. Tá. Isso. Agora, aqui, ó. Tem um artigo do John Gardner. Não sei quem já ouviu falar de John Gardner. Então, você teve tem a cadeira lá de Oxford Jurisprudence. Para eles é teoria do direito. Então, essa cadeira, muitos dizem que é a mais importante do mundo de fala inglesa no direito. Foi ocupada pelo Hart, depois pelo Dworkin, e o seguinte foi John Gardner. John Gardner é um cara genial. Ele era do All Souls College, não sei quem já ouviu falar. O All Souls College é considerada a prova universitária mais difícil do mundo. Então, quando você está lá em Oxford, assim, você vê aqueles colleges maravilhosos, aquela arquitetura gótica, espetacular, assim. E você chega lá num college que é do mesmo tamanho dos outros. Os colleges devem ter, sei lá,
2.000 alunos, alguma coisa desse tipo, cada um, ou 1.000 e poucos alunos, aí você chega assim, esse é maravilhoso, o All Souls College. Quantas pessoas estudam aqui? 8. Só entram 2 por ano. Então, muitos professores de Oxford prestam prova para o All Souls College, porque financeiramente é muito... Enfim, ele paga melhor, e pelo prestígio do college. E o John Gardner, ele era fellow desse college. E ele escreveu um artigo que eu acho que vocês têm que ler, tá bom? Que é 5 mitos e meio sobre legal positivism. 5 mitos e meio do positivismo jurídico. Em que ele vai dizer o seguinte: nenhum filósofo do direito pode ser apenas um positivista jurídico. Ele vai dizer que o positivismo jurídico é uma tese sobre o direito, mas não uma doutrina compreensiva, abarcante, total, enfim, sobre o direito. E nenhum filósofo do direito pode ser apenas um positivista jurídico. Uma teoria completa do direito requer uma abordagem sobre o papel que o direito possui na adjudicação, no julgamento dos casos concretos. Por exemplo, para responder se toda lei válida deve ser aplicada. O positivismo jurídico não aspira a responder essas perguntas. E agora, olha essa daqui. E daí com essa encerro. Encerro esse introito, né? Que é o seguinte, termino, isso aqui é ele escrevendo o artigo dele, termino com o meu mito favorito sobre o positivismo jurídico. O mito de que não há conexão entre direito e moral. Esse é o mito favorito dele. E olha o que ele fala. Essa tese é absurda. E não há um filósofo do direito notável que jamais tenha endorsed, abraçado, né? Apoiado, aderido a ela dessa forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vai falar de direito, assim, direito natural, direito positivo, enfim, isso é, em grande medida, uma bobagem, tá? Esqueçam isso daí. Então, assim, o próprio Finis, ele dizia, olha, quando uma pessoa se dizia juspositivista, ela diz isso para dizer que ela não acredita no direito natural. Mas o justnaturalista não é assim. E nós acreditamos, sei lá, na autoridade do direito positivo. A questão é que a gente vai além e se pergunta quais as razões para o direito positivo ter autoridade e quais os limites dessa autoridade. A gente vai além, mas não é um contra-positivismo, um antipositivismo, é um além-positivismo, as teorias do direito natural. E ele vai dizer, tem um vídeo dele, vocês encontram no YouTube, o nome do vídeo é Positivist Theories of Law are Natural Law Theories, em que ele vai dizer, isso aí já foi, aquele positivismo que era um anti-justnaturalismo, ele já está superado. Digamos, ele morre com Hart. Então, ele surge com Bentham, se desenvolve com John Austin, tá? São teorias, basicamente, buscam olhar o direito naquela linha sociológica, só de acordo com seus elementos externos. E quando chega Hart faz a revolução em que ele volta a apelar para o direito como razões para agir. E nisso ele, de algum modo, volta para um elemento muito importante da tradição clássica. O Hart era muito influenciado pelo Aristóteles, pouca gente sabe disso, eu mesmo descobri lá, conversando com um aluno do Hart. Então, o Hart ele era um aristotélico, muito influenciado na filosofia. E quando ele volta a falar do direito como razão, e daí o Finis fala, o Hart ele colocou o trem nos trilhos, ele não andou nele, ele não desenvolveu totalmente essa ideia, mas ele voltou a botar o trem nos trilhos quando ele fala que o direito é uma razão para agir. Então, se a gente pegar lá em São Tomás, vai estar comando da razão prática, instituído promulgado por aquele que tem autoridade sobre a comunidade. Então, volta a falar em razão. E, enfim, então, assim, isso aí, hoje em dia, e daí toda a tradição positivista iniciada com Hart, ela já vai muito nessa linha. E hoje eles reconhecem que o positivismo ele diz algo sobre o direito
e em grande medida ele acerta nessa descrição, mas ele não tem a pretensão de dizer tudo. Então aquilo que acho que foi o Fábio falou, passa a bola para mim agora. Quem é que falou isso daí? Joga para mim. Eles falam, o positivismo é uma linha restrita. Então quando a gente está falando assim, como é que é o justnaturalismo na prática? O justnaturalismo é você tentar aplicar o direito com razoabilidade prática. Basicamente é isso. Tá? E o que o Finis ele tentou fazer, e foi falar, e daí vem a grandeza da obra do Finis, e você não entende Finis se você não entender Hart, e você não entende Hart se você não entender esse positivismo, o qual ele próprio quis desconstruir, ou superar. E o que o Finis falou foi, vamos desenvolver totalmente essa ideia. E quando Hart, por exemplo, quando a gente critica o positivismo, ele quer ser puramente descritivo. O próprio Hart não percebe que ele não fez isso. Então ele fala, a minha teoria é uma teoria social descriptive theory. Mas não é isso, porque quando ele vai falar que o direito é uma ordem de regras primárias e secundárias, ele vai dizer, nem toda ordem jurídica que você for ver no mundo tem essas características, mas esse é o caso central de sistema jurídico. Então, por que caso central? É claro que entra aí um elemento valorativo. Inclusive, ele fala que os sistemas quando você estabelece um sistema de regras primárias e secundárias, ele fala, isso aí equivale à invenção da roda para o homem. E o sistema de regras primárias e secundárias, ele vem para sanar problemas ou dar respostas a problemas práticos. Um sistema só primário, ele é defeituoso. Obviamente, isso não é uma teoria descritiva. Isso é um julgamento de razoabilidade prática sobre como deve ser o caso central de um sistema jurídico. Então, basicamente, esse era um primeiro assim, então, quando a gente está falando de aplicação do direito na prática, não tem nenhuma, assim, ser um jurista justnaturalista não é, assim, entende? Você não é um bicho de outro mundo. Então, assim, tem lá um sistema legal, você tem que conhecer esse sistema legal, você tem que procurar durante toda a sua vida formar a sua razoabilidade prática e você vai assim, atuar de acordo com isso. E formando a sua razoabilidade prática e analisando os sistemas comparados, você vai ver que sistemas organizados, em que os princípios da legalidade estão fortemente estabelecidos, isso favorece o bem comum e o human flourishing, o desenvolvimento humano. Então você vai prezar muito por isso. E por isso, em grande medida, a meu ver, em sistemas razoavelmente funcionais, o justnaturalista ele é muito mais técnico e positivista do que a maioria das correntes que a gente encontra hoje em dia. Então, você procura conhecer a história dos conceitos, a história dos institutos e esse tipo de fenômeno. E daí, assim, eu não vou... A parte final ali, que eu dou os conselhos mais práticos, enfim, não vou entrar aqui para a gente priorizar o debate, né? Vocês deveriam ter lido, quem não leu aí, azar. Então, mas então ali, assim, a gente não tem que ficar extraindo soluções direto de princípios abstratos. A gente tem que participar efetivamente da mudança, da reforma dos institutos pela via legislativa, isso é muito importante. E as teorias interpretativas, elas são em grande medida definidas pelo direito positivo. O que a razoabilidade prática pode nos ensinar sobre interpretação são os critérios básicos. Tá? Boa parte da interpretação o legislador ele legisla com uma expectativa de como aquilo será lido, e essa expectativa está definida pela cultura jurídica em que ele está inserido. Até por isso que eu fiz essa pergunta ontem para o Ives Gandra. Então, acho, assim, o Constituinte, quando ele escreveu pensando, quando alguém escreve isso, há a expectativa de que se compreenda isso. Então, você tem que entender como é que era a expectativa, ela era determinada naquele período para que você consiga fazer uma reta interpretação. Então, assim, como é que é a interpretação justnaturalista no Brasil? Você tem que conhecer a história legal da tradição de interpretação jurídica e hermenêutica no Brasil. Inclusive, nos Estados Unidos, quando estava com o Robert P. George, uma vez alguém fez uma pergunta, como é que interpreta tal coisa? Daí ele falou assim, onde? Depende, cara. Você está na Inglaterra ou você está nos Estados Unidos? Porque a tradição interpretativa é diferente. Então, onde você quer que eu responda essa pergunta?
Então, bom, basicamente era isso que eu queria colocar inicialmente. Nossa, excelente. A gente já tem uma lista cheia aqui. Uma paulada na cabeça. Eu vou me inscrever também, mas... Bruno. Eu sou o primeiro. É o primeiro. Você? Bom, que privilégio ser o primeiro. A gente fica menos ansioso durante a manhã. Bem, obrigado. Acho que foi muito proveitosa, não só o modo que tu fizeste a provocação, André, mas o teu texto também. Para provar que eu li o teu texto, já que essa era a provocação, e a gente estava cochichando aqui enquanto tu falavas, me chamou a atenção a analogia que tu usa com o futebol estritamente acadêmico, em alguma passagem, né, dizendo o seguinte: se as pessoas apenas estudarem futebol, mas não praticarem futebol, o esporte terá simplesmente deixado de existir em ato. De forma análoga, o exame dos estándares de racionalidade de uma prática social como direito não pode ser objeto apenas do estudo acadêmico, né, mas precisa se tornar uma prática em atualização, senão ele se torna um fenômeno apenas potencial. Bem, isso me lembrou a discussão de ontem com alguma passagem do Postman, né, onde ele diz algo parecido, né, que o direito é uma prática social. Então, em alguma medida, o que o Postman está dizendo, e me parece que está aqui no teu texto também, é o seguinte: o direito serve para aquilo que nós achamos que ele deveria servir. Então, se nós achamos que o objetivo do direito é implementar direitos sociais de 72 gerações, não interessa o mecanismo institucional que a gente utilize para controlar esse poder, porque ele vai atender a essa finalidade. Então, um ponto importante do justnaturalismo aqui, ou da teoria do direito natural, é entender a finalidade do direito, né? E essa é uma discussão filosófica, mas que faz com que o direito seja limitado à sua própria finalidade, né, que é o que tu estavas dizendo. Onde se interpreta tal coisa? Então, por que essa pergunta do onde é importante? Porque a cultura onde aquela prática está estabelecida dá as diretrizes do funcionamento dela, correto? Então, e aí vem o ponto da teoria do direito natural, que nós conversávamos aqui, que é essa tensão entre as virtudes e as instituições. Não nos bastam instituições jurídicas desenhadas arquitetonicamente, porque a prática, né, o direito em ato, ele demanda também uma autocompreensão daquilo que nós estamos fazendo, e é isso que nós chamamos de virtudes, né? Então, a virtude do aplicador do direito, do cidadão, do debate público, ela serve para iluminar a nossa própria compreensão do direito enquanto prática, né? E essa é a limitação não institucional que o direito fornece, que a cultura jurídica fornece. Talvez cultura seja uma forma mais clara de fazer essa conexão entre virtudes e instituições, né? Mas, enfim, essa era a minha reação. Vou ser breve e vou terminar por aqui. Obrigado. Bom, só para eu poder ir anotando, porque já que serão... Bom, também vou procurar ser breve. Não sei se vou conseguir, mas, enfim. A autocontenção não é só judicial, hein, pessoal? A autocontenção... Vou tentar fazer uma... Vamos lá. Eu gostei muito das provocações do André em relação às frases, e elas, em alguma medida, surpreendem. Acho que tem algumas complexidades aí das quais o André é consciente, né? Mas, obviamente, que ele trouxe para nos provocar e para nos tirar de uma zona de conforto, de ficar nos definindo em clubes, né? Não, meu clube é esse, o meu outro clube é aquele, há uma diferença inconciliável. Eu, por exemplo, encontro em alguns positivistas, por exemplo, em alguns dos quais, alguns deles foram citados aí, respostas muito mais interessantes para problemas práticos, né? Que me parecem fundamentais hoje para compreender o direito no Brasil, na minha comunidade política. Encontro nesses positivistas respostas mais apropriadas, mais diretas, mais interessantes do que em muitos justnaturalistas, tá? Então, eu acho que existe aí algum tipo... Acho que as questões conceituais, né,
elas são mais delicadas. Porque, por exemplo, existe toda uma tradição hoje positivista que a gente poderia falar no Postman, que não é exatamente um positivista, mas no Schauer, em alguns outros autores que são próximos a eles, que tratam o direito, o positivismo, a forma adequada de entender o positivismo como um positivismo, o positivismo como uma teoria do direito moderno, e não como um modo de aproximação ao estudo do direito, que é o positivismo metodológico. Né? Então, no caso do positivismo metodológico, continua a haver essa discussão conceitual sobre a necessária conexão entre o direito e a moral. Isso continua, embora com críticas dentro da própria tradição mais ampla do positivismo. Né? Então, a pergunta, por que ser positivista, que é uma pergunta já que envolve, obviamente, uma valoração, né? No fundo, não deixa de ser de implicar uma consciência de que há fundamentos políticos e morais, tá, para você entender o direito como um positivista entende, como algo diferente da moral separado, tem um domínio autônomo. Né? Enfim, obviamente que a moral ela interfere no direito de distintas formas, mas me parece que há razões para que, no Estado moderno, nós compreendamos, alentemos uma concepção do direito em que seja possível, para identificar o direito, não para decidir ou para agir, não necessariamente, mas para identificar que nós não precisamos recorrer a juízos morais. Isso é importante. Veja, eu penso no seguinte, por exemplo, quando a gente chega ao sinaleira, né? Sinal vermelho. São 2 da manhã. Eu tenho diversas razões para agir ali. Bom, agora caiu, deixa. Razões prudenciais, por exemplo, eu penso, bom, eu cheguei aqui e existe um raciocínio prático mais amplo que essa ponderação rápida que eu fiz me leva a avançar o sinal vermelho às 2 da manhã. Tá? Mas eu identifiquei o direito naquele momento. Tá? O que o direito da minha comunidade prescreve é que eu não avance o sinal. A questão toda é, o justnaturalismo, a tradição da lei natural pretende que esse raciocínio abrangente seja também parte da identificação do direito? Acho que essa é uma pergunta. Né? Essa é uma pergunta. E aí nós temos muitos problemas, Renato, já que o professor Renato disse yes. Yes. Temos muitos problemas. Porque, claro, daí surge uma necessidade de diferenciação do justnaturalismo muito maior em relação a todas as correntes jusmoralistas que surgem depois da segunda metade do século XX. Porque todas essas correntes também pretendem que a identificação do direito, naquele momento, no momento em que eu me aproximo do sinal vermelho, também pretendem que todo esse raciocínio prático seja parte da identificação do direito. O que o positivista diz é, não, calma. Você identificou o direito da tua comunidade, o direito positivo e o que essa teoria, o que essa compreensão normativa do positivismo diz há razões morais para nós pensarmos o direito assim. Há razões morais para nós pensarmos um direito diferente da moralidade, não razões conceituais. O Atria chega a dizer, isso é uma disputa de família absolutamente irrelevante entre o positivismo exclusivo e o positivismo inclusivo, que se orgulha da sua própria irrelevância, porque, na verdade, trata de sistemas jurídicos hipotéticos que não nos auxiliam na orientação e na compreensão do que a gente está fazendo. Então, esse é um tipo de positivismo que me parece que para o justnaturalismo em geral, dentro da tradição, rejeitado. E para muitos positivistas que identificam esse fundamento moral, né, e político, na minha opinião, rejeitado também. Então, vamos lá. Se nós temos que fazer, para identificar o direito, sempre um raciocínio prático mais amplo, aí nós temos que nos diferenciar, por exemplo, do Dworkin, do Alex e do Barroso, mais concretamente. Então, é esse o desafio. E eu acho que não é um desafio fácil. Porque, justamente, o propósito de um autor como Robert Alex é dizer que, se eu bebi e dirigi, né, mas se eu sou um trabalhador e uso o carro, ou se aquela situação não gerou perigo para ninguém, ou se o nível foi baixo, é que eu tenho condições de fazer uma ponderação até matemática, né,
Ele diz em algum momento que há 6.532, eu até fui pegar aqui, constelações possíveis para essas ponderações, e que, portanto, isso demonstra que esse juízo não é arbitrário. Né? São 6.532 constelações, então isso demonstra, e isso é uma contribuição relevantíssima para a ciência do direito. Né? Mas vejam, então... É importante. Então, não estou conseguindo ser breve, mas a minha primeira provocação é essa. Se é isso que o justnaturalismo prescreve, eu não estou plenamente convencido de que é isso. Eu acho que a gente pode prescrever direito positivo a partir de uma concepção de direito natural, talvez seja mais interessante, tá? Prescrever a autonomia do direito. Eu consigo identificar o direito, mas eu tenho que ter noção de que as minhas razões para ação, obviamente, são mais abrangentes. Né? E o positivismo ideológico, que é simplesmente afirmar uma tese sobre o direito e uma tese sobre a moral, dizer, não, eu identifiquei o sinal vermelho, portanto, eu tenho um dever moral de seguir o sinal vermelho, absolutamente, eu não conheço quem a defenda. Tá? Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é que nós, de certa forma, contribuímos para o estado de desordem, na minha opinião, porque nós caímos na armadilha dos direitos. Tá? A tradição do direito natural me parece que caiu a partir da segunda metade do século XX. E era essa uma tentativa de provocação que eu fazia antes, trazendo Radbruch, e uma certa... eu diria um certo entusiasmo, uma certa torcida pela condenação do positivismo jurídico como grande responsável pelos males do nazismo, do fascismo, etc., como se isso desse ao justnaturalismo um reconhecimento de vitória. Acho que as coisas são bem mais complexas do que isso. Tá? E aí, quando nós... prescrevemos o que esses direitos... então tem direitos auto-evidentes. Isso consta, isso é tão forte, me parece, que consta até na própria fala do professor Ives Gandra ontem. Né? Essa identificação do direito natural. Qual a importância do direito natural? A importância do direito natural é que há direitos humanos que foram positivados pelas declarações e pela Constituição e que são auto-evidentes. Ok. Mas esses direitos foram colonizados, expandidos e, digamos assim, eles são governados por uma outra mentalidade, que é a mentalidade que pretende tirar a autonomia do direito a partir dessa ideia de que a identificação do direito é uma identificação mais geral, em termos de razão prática. Né? Enfim, eu posso voltar a comentar depois se a gente tiver tempo, mas eram essas as provocações que eu queria fazer, e já fazer uma sugestão, se a gente quiser continuar ramificando a discussão. Claro, porque daí nós temos que dar exemplos, né? Bom, tá, então o raciocínio prático. Então, qual é o meu dever jurídico quando eu chego lá diante do sinal vermelho? A partir de uma visão justnaturalista. Se é uma questão de raciocínio prático geral. Eu citei ontem o texto do professor Frederico Bonaldo, com o qual eu acho que eu discordo, o argumento central, que é a ideia de que retirar o Eduardo Cunha, naquela época, da presidência da Câmara, e também do seu mandato, sem que existisse qualquer previsão legal para isso, era uma exigência de direito natural. Bom, ótimo. Tá ótimo. Então, eu que ignoro a mudança de opinião. Mas vê como é que é complexa a coisa. Né? Porque nós estamos com um livro aqui publicado há meses. Né? Como é que você veria, então, Pedro, só para eu ter uma então, ideia? Não sei. Eu talvez visse como... Tem que aguentar o Cunha lá. Tem que aguentar o Cunha lá. Depende. A prisão do Delcídio, por exemplo. Esquece que é o Delcídio. Considerando que ele estava recebendo, em tese, verba para sair do país. Em tese, para ficar claro. E aí? A prisão dele é absurda. A prisão dele é completamente absurda. Eu acho que esse é o debate. A prisão dele é uma violência. Para essa mesa, desculpa. Agora, o interessante é que o... Não fala. O interessante é que... Eu dei o microfone. Passei o microfone. Eu caí em contradição performativa. Essa foi. Mas o interessante é que o Teori Zavascki, se você analisar, foi muito interessante a decisão dele no caso do Cunha. Ele invoca a razão de direito natural. É claro, não é uma coisa assim clara e tal, mas assim, ele invoca uma razão de direito natural. É muito interessante a decisão. Eu também não tenho posição sobre isso. Mas eu acho que valia a pena estudar essa decisão do Teori Zavascki. Depois a gente conversa. Não quero entrar, acho que tem uma lista, né? Eu consigo deixar.
Me dá uma parte, já que eu fui bem rapidinho na minha fala. O problema que o Pedro me parece estar levantando é o seguinte: nós falamos em humildade várias vezes aqui, né? A nossa percepção é a limitação da realidade política e nós temos que ter a humildade de perceber que o direito vai ser incompleto e de que isso é um valor para nós, né? De que o fato de uma prisão que, numa percepção de justiça ideal, deveria ter acontecido, viola o direito, faz com que nós percebamos que o direito tem um valor em si, um valor moral próprio. Que é né? imperfeito. Que é imperfeito, claro, que faz parte da contingência da vida humana. Né? Essa é uma percepção que a teoria do direito natural sempre teve com a noção de justo político lá desde Aristóteles. E que nós caímos na armadilha neoconstitucionalista ao trazermos uma moralidade querendo ser o céu na terra por meio do direito. O pessoal, assim, realmente, o pessoal caiu na armadilha bonitinho. O pessoal jurava que toda essa linha neoconstitucionalista ia servir, por exemplo, para impedir o aborto. Então, assim, no fundo, todos nós temos um pouco esse desejo. Pô, como é que eu tiro esse tema que é tão importante para mim da esfera política? E, de repente, você caiu do cavalo porque o aborto ele foi empurrado via jurisdição constitucional em vários países, utilizando isso daí. Então, assim, e daí que está. Quando você reconhece que existe um direito, disso não decorre a autoridade jurisdicional para que ele decida sobre esses direitos morais e os regulamente, enfim. Porque você não sabe você não sabe a teoria da instituição, ela é independente da teoria da justiça. Você fala assim, sei lá, o direito à vida é uma questão de direito natural, mas disso não decorre que qualquer instituição então possa regular o direito à vida, porque você não sabe se isso depois uma instituição não vai usar esse poder para violá-lo. Então, você tem que ter a teoria da justiça, beleza. Mas já que eu sei que ela vai ser imperfeitamente realizada no mundo, como é que agora eu desenho instituições que eu acho que do modo mais seguro possível, e inclusive instituições informais, por exemplo, ética, formação, educação, tudo isso daí. Então, por exemplo, só para encerrar, vários alunos, a maioria dos alunos do FINES hoje estão estudando teoria institucional. Então, eles migraram do departamento de teoria do direito para e todos os alunos dele lá hoje em dia estão no departamento de teoria constitucional. E os olhos assim deles ali o que eles mais estão dando atenção é o desenho institucional, porque eles falam, cara, quando o desenho institucional é ruim, quando o desenho institucional é latino-americano, nenhuma teoria da hermenêutica mais dá conta de conter o arbítrio. Então, mas eu tenho uma teoria da ética, mas como é que você sabe que o cara que vai ser colocado lá é o cara que adota a sua teoria ética? Então, eles têm feito um esforço enorme. Por exemplo, o Wickens tem feito um esforço, é muito influente hoje, o Richard Wickens, no próprio Senado, né, na Câmara dos Lordes, e ele tem sido um dos caras responsáveis por impedir a adoção de um Bill of Rights e de jurisdição constitucional no Reino Unido. Era prescrito pelo Dworkin nos anos 90. Um Bill of Rights. Isso, tem um artigo. Tem um artigo. Que o FINES respondeu esse artigo. Claro, a discussão, no fundo, é juspolítica. Exatamente. Exatamente. Mais longe, é cultural. Exatamente. A gente, no fundo, ter boas instituições e boas leis para uma cultura que não comunga daquilo é ilusório. Sim. E esse jogo é de via dupla, né? Porque perceba, se você pode ter uma cultura razoavelmente sadia ainda, se as suas instituições são muito degradadas, elas empurram aquilo goela abaixo. Então, você tem que estar atento nas duas coisas. Essa discussão, o importante é desenho institucional ou a formação moral? São as duas coisas. Elas se interrelacionam. Então, até quando São Tomás fala que a lei tem uma finalidade educativa, eu creio que muito do que ele estava querendo dizer é exatamente isso. As instituições conformam padrões de comportamento. Enfim, não só que o Estado vai pegar e vai educar as criancinhas, não era só isso. O próprio arcabouço institucional, ele define como as pessoas atuam dentro dele. A mesma pessoa atua. Por exemplo, você entra um dia, não sei quem é que já foi para os Estados Unidos, daí você vai na embaixada, você está assim, todo mundo, você está num lugar barulhento, todo mundo, daí você entra na embaixada americana, tá todo mundo lá quietinho, assim. Não é assim?
Parece que você entrou já, parece que já entrou nos Estados Unidos. Por quê? Porque o cara sabe que o bicho pega, entendeu? Se ele, então assim, lá dentro todo mundo se comporta, tal. E parece que você entrou num túnel assim do tempo. Mas por quê? Porque as instituições moldam o comportamento. Boas instituições, por exemplo, punição efetiva, elas moldam, né? Moldam o comportamento. Tão instigados que eu espero que todo mundo tenha optado pela tarifa flexível, né, para a gente poder adiar a volta para casa, dar vontade de ficar mais tempo por aí, né, ainda estender por um domingo, enfim, tá muito boa a discussão. Eu fiz um apontamento, né, ao ler o teu texto, e eu vou ler só porque é mais fácil de ler do que me explicar, mais rápido, né. Eu anotei assim: não há verdadeiro direito nem prática autenticamente jurídica sem aquele conjunto de condições a que chamamos de direito natural, por advirem de considerações práticas e praticamente relevantes daquilo que é justo por natureza. Ou seja, o direito natural não é algo que aplicamos ou não, incorporamos ou não à prática jurídica. É condição de possibilidade dessa prática e do próprio direito. Mas esse é só um lado da coisa, porque isso transforma o direito natural numa espécie de instância crítica. E se a gente acentua apenas isso, a nossa tendência é adotar uma postura racionalista, no sentido do Hayek. Né? A partir daí, eu me apego a alguns bens humanos básicos, aquela discussão toda que a gente estava tendo aqui antes, olho para o direito como algo que eu vou conceber. E é a atitude, digamos, típica do jus-racionalismo moderno. Né? E aí eu vou até o final, né, para dizer se, afinal, o cara podia ou não passar no sinal vermelho às 2 da manhã. Tá? Então, essa compreensão que está, de alguma maneira, sintetizada na minha anotação, ela tende a gerar uma postura racionalista nesse sentido. Mas, como eu disse, tem o outro lado, e na minha visão, qual é o outro lado? O direito posto, e eu não vou usar o termo positivo, eu vou utilizar direito posto para significar apenas o direito que nós temos, o direito da nossa tradição, que começou lá na experiência jurídica romana, que veio até aqui e que nós herdamos. Este nosso direito, na minha visão, incorpora um saber prático prudencial a respeito do que é naturalmente justo. E isto dá a este direito posto, inclusive com as determinações autoritativas que decorrem da atividade do legislador, da jurisprudência, das contribuições da doutrina, etc. Isso tudo tem um valor em si. Eu costumo dizer que o direito é em si mesmo um bem. O direito é, por si mesmo, algo bom. E ele é, por si mesmo, algo bom, pelo menos em parte, porque ele incorpora esse saber daquilo que é justo. Que é um saber que vai, ao longo dos séculos, se aperfeiçoando, se densificando, por meio de práticas, de critérios, de regras. Digamos que esse saber prático prudencial ele vai de alguma maneira se precipitando em regras, doutrinas e assim por diante. Então, assim, o valor, a força normativa, a relevância desse direito posto, com os seus aspectos naturais e positivos, é por si só algo que a gente não pode desconsiderar. Então, nós não podemos adotar a atitude racionalista de quem, a partir de alguns princípios fundamentais, ou bens, o que quer que seja, se colocam naquela condição petulante do reformador da ordem. Então, nós, da tradição do justnaturalismo clássico, vamos dizer assim, temos que ter o cuidado de não nos transformarmos em barrosianos. E eu acho que é o que todo mundo está aqui dizendo. Talvez, se a gente fosse fazer uma síntese, claro, deixando à parte também os aspectos mais teóricos de tudo que a gente discutiu, mas se a gente fosse fazer uma síntese a respeito dessa questão, que é uma questão prática urgente, como eu disse antes, no Brasil hoje, talvez a gente tivesse que dizer isso. Do ponto de vista do justnaturalismo clássico, o direito posto importa. Ele tem um valor em si. A observância dele tem um valor em si. Eu acho que isso tem a ver com as tuas preocupações, enfim. Eu queria dizer isso porque é algo que para mim é muito caro, e eu acho que a gente não pode... a gente tem que ter o cuidado de não ser visto por quem não se filia à nossa tradição, como assim, aqueles caras que desprezam o direito posto. É muito pelo contrário. Mas é muito pelo contrário. Como tu mesmo disseste. Perfeito. Um ponto que eu queria falar sobre isso,
que eu acho interessante que ele dialoga com uma questão que o Pedro levantou ontem, que era assim, se a vontade tem um papel no direito natural. Tem um artigo do Finis que é Natural Law and Legal Reasoning. Cara, esse artigo é muito bom. E ele mostra assim, ó, o direito positivo, ele tem valor em si, não por uma espécie de niilismo moral. Não é porque assim, não existe moralidade, então o direito positivo manda o que quiser. Mas porque existe mais de um comportamento moral possível. Então, como você tem uma indeterminação ética, quando você quer coordenar o comportamento social, você precisa estabelecer isso numa fonte social. Então, essa fonte social passa a ser uma razão para agir, que você, na sua razoabilidade prática, tem que levar em conta. Então, eu diria que o que, em geral, eles vão dizer o direito positivo tem autoridade moral, embora derrotável. Claro, mandou... Se você tem, mas isso é extraordinário. Tá? Então, assim, quando o direito viola um absoluto moral, não é porque, assim, hoje em dia o que a gente vê, sei lá, a polícia não pode subir, fazer operações na favela do Rio de Janeiro. Então, assim, isso aí não... Exatamente. Então, esse cuidado que a gente tem que tomar, isso é altamente... E quando São Tomás fala da desobediência da lei injusta, ele vai dizer duas coisas. Você, para desobedecer a lei, ela tem que ser injusta, e 2, você tem que ponderar se a sua desobediência não deteriora o sistema a ponto de o mal ser maior do que o bem. Mas essa é uma pergunta para quem? Para o cidadão? Para ambos. Para ambos. Para o juiz. Daí depende. Se o sistema legal conferiu também ao judiciário fazer esse juízo, Passa a ser um critério pelo direito positivo ele poderia fazer, e daí nós podemos analisar se é prudente conceder esse poder ao judiciário, e se julgarmos que é imprudente, nós devemos reformar o sistema para subtrair esse poder deles. Tá? Mas, então, assim, não existiria resposta pronta. Seria uma questão de desenho institucional. Próximo. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar aqui é a respeito da interpretação e sobre quais eram as expectativas da comunidade na época da promulgação da lei, né? A respeito disso, parece-me que existe um caso muito interessante, que é a interpretação do artigo que fala sobre o aborto no Código Penal, não lembro se é o 128, já não leio o Código Penal há muito tempo, mas 127, 128 acho que é excludente de punibilidade, né? A meu ver, né? E parece-me que era a intenção do legislador também. Só que, ao longo dos debates que se seguiram à promulgação do Código, acabou prevalecendo uma interpretação de que não se tratava de uma excludente de punibilidade, mas sim de culpabilidade. Então, isso não era a expectativa razoável do legislador à época, né? E acabou se impondo a despeito disso. De ilicitude. É que também tem gente que interpreta como culpabilidade, né? Mas eu entendo que é excludente de culpabilidade, porque ele fala, não será punido. Ele não diz lícito. Ele diz, não será punido. Que seria um excludente de punibilidade, nem de culpabilidade. Tá, perdão. Punibilidade. Tá, perdão. Não se pune, não. Não se pune, É sobre a questão da prática. Porque se ele for lícito, quando é lícito, isso faz com que se torne lícito em todas as áreas do direito. Exatamente. A excludente de ilicitude exclui a ilicitude em todas as áreas. A excludente de culpabilidade, não. Exatamente. Ela exclui só a possibilidade de punição penal. Penal, exatamente. Isso tem enorme relevância, por exemplo, se o Estado pode ou não regulamentar administrativamente. Sim. Então, o fato de que está lá que aborto em caso de estupro não é punível, quer dizer que você tem o direito público subjetivo a realizá-lo em qualquer condição em um hospital público gratuitamente? Não. Exatamente. Não sequitur, né? Então, exatamente. Então, essa discussão tem muito impacto prático. Então. Desculpa, Matheus. Não, e é bom, foi bom você falar em ilicitude, né? Porque existem doutrinadores que falam em antijuridicidade, né? E eu percebo que isso é uma confusão inerente ao próprio positivismo normativista no qual a gente está imerso ainda, até certo ponto, né? Estão saindo para um negócio pior, mas, enfim. Mas que é essa confusão entre
o que é o justo e o que é a lei, né? Esse exemplo, agora eu vou passar por exemplo do Pedro, antes de passar para o terceiro ponto. Tá? Pedro, por que eu acho que isso aí é uma questão de direito e não de moral? Porque a compreensão do jus naturalista na tradição clássica é o seguinte: o direito é o objeto da virtude da justiça. E a virtude da justiça diz respeito ao próximo. Se você está no sinal às 2h não tem ninguém absolutamente ali que possa ser prejudicado pela tua ação. E se você mora no Rio de Janeiro, tá, tô acrescentando um dado um pouco mais problemático, né? Mas se você mora no Rio de Janeiro e existe uma expectativa razoável de ser assaltado, Posso cuidar da minha segurança. exatamente. E além de que você não está prejudicando ninguém. Por quê? Qual é o objetivo da lei de trânsito? É você dividir a parte de cada um dentro desse latifúndio que são as ruas das cidades, né? Então, você estabelece essas partes para cada um, não são partes estáticas, né? Não divide o espaço em si, você divide o espaço pelo tempo, né? Δt e tal. Então, é uma parte potestativa. Eu posso passar aqui, por esse espaço, nesse Δt aqui, nesse intervalo de tempo, e você não pode, você tem que ficar parado esperando. Ao passo que, se tiver vermelho para mim, eu tenho que esperar, e você pode usar você tem essa parte, que não é uma parte estática, é uma parte potestativa, uma parte de poder passar ali, né? Ela tem um elemento em ato, que é o próprio terreno no qual você está passando, e uma parte em potência, que é o movimento. Tá? O trânsito da potência ao ato aí. E agora, retornando a um ponto abordado pelo André no texto dele, que é sobre a analogia com o futebol, eu não creio que essa seja uma analogia tão pertinente, sabe, nesse caso. Porque, como Aristóteles fala na política, o ser humano é um animal que usa a palavra e usa a palavra para discernir o que é bom e o que é ruim, né? E, assim, a pessoa que está fazendo doutrina, ela também, no direito, ela também está determinando o direito daquela comunidade. E a gente vê quantos estragos foram feitos, né? Esses estragos que a gente está vendo hoje, eles não são fruto meramente de mentes revolucionárias, no sentido de pessoas que ocuparam posições, né? De maneira ardilosa, assim como, sei lá, um José Fouché, assim, sabe, da vida, um oportunista ardiloso da política, sabe? Eles são fruto de uma doutrina que estabelece toda uma pré-compreensão acerca daquilo que eles estão fazendo ali e que confere, digamos assim, ao menos em parte, uma justificativa para o que eles estão fazendo. Então, acho que a atenção à doutrina, né, e a redação de livros, né, é sim um ponto bastante importante, né, no que integra a prática jurídica. E eu creio que você até colocou em algum momento do seu texto ali, né, que a compreensão sobre o que estamos fazendo, quando se trata de prática, né, porque senão seria meramente pragmática, integra o significado daquilo que estamos fazendo, né? A prática não é só, digamos assim, um agir mecânico, né, um agir com significado acoplado, né, integrado ali, e esse significado se dá mediante uma pré-compreensão daquilo que a gente está fazendo, né? Então, o teor da minha intervenção era apenas esse. O Marcos, ele comentou um ponto que eu já queria falar. Pedro, você desculpa até que então brinquei com você, né? Mas tive também essa liberdade. Mas, claro, por que eu falei yes? Talvez assim, eu diria para você uma justificativa, né? Que para mim seria isso. Direito, ele é principalmente, vamos dizer, a gente pode falar do direito como objeto da justiça, sentido primário, né? Que é o sentido ipsa res justa, né? Mas o direito também é uma arte que visa resolver uma questão, dizer o que é o justo. Então, como o direito visa dizer o que é o justo, ele não vai ser só descritivo nesse sentido. Ele quer resolver uma situação concreta. Então, ao resolver uma situação concreta, ele vai ter que olhar todos os fatores, inclusive a lei. Aí a importância da lei, que a gente não deve nem aumentar nem diminuir. Ela é essencial. Como é que eu vejo a lei, gente? Como um manual de instrução. Ou como uma receita de bolo. Quer dizer, a receita, ela te ajuda a fazer o bolo bem. Mas, quer dizer, às vezes, você tem que dar uma mudadinha para que o bolo fique melhor, pela circunstância. Pô, não tem exatamente esse ingrediente, então tem que fazer isso. Então, no caso que você falou, eu gostei muito da sua exposição, como você explicou, pela clareza. E realmente se tocam os pontos que são absolutamente centrais, até por isso que eu me empolguei, né? De fato, o que o André fala,
ele citou o Leslie Green e o Gardner. Eu gosto muito que você falou o Gardner, porque realmente é um artigo que ficou famoso, é um artigo que foi muito até rebatido. Mas, gente, para mim, essa posição hoje do positivismo é uma espécie de capitulação. Eu acho que o positivismo ele já não consegue mais se sustentar. Mas, para manter a ideia de positivismo, ele fala, nós somos só uma descrição do que é a lei. Um amigo, Juliano Maranhão, eu lembro de uma palestra que ele dizia isso. Não, o que diz o positivismo é simplesmente dizer que o que nós escrevemos, o que diz a lei, e não falamos se ela é justa ou não, sequer se ela deve ser aplicada ou não. Agora, gente, se o direito visa resolver uma questão, de que me serve eu descrever a lei e não saber se eu devo aplicá-la ou não? Não tem sentido. Quer dizer, só para eu fazer direito, eu preciso saber da lei e preciso saber aplicar. O que eu vou fazer com isso? Então, vocês vejam, eu lembro que... Por que isso daqui me ficou caro? Eu usava na faculdade, eu dava para os alunos no primeiro ano a discussão sobre um capítulo longo do Carlos Santiago Nino, da análise do direito, né? Que é um livro bom. O Nino estudou também com o Hart, quer dizer, é muito claro. E nesse livro ele vai falando, ele chega nessa conclusão que hoje os positivistas, como as que você citou, o Leslie Green é um típico, o Gardner também fala isso, depois eu vou comentar uma coisinha a mais, né? Mas daí eu falo para os alunos, o que ele está fazendo aqui? Ele está deslocando a obrigação que o juiz tem de decidir, que sempre se considerou como algo jurídico e, por isso, sujeito à argumentação, à revisão, ele está deslocando isso para simplesmente uma questão moral que ele entende como algo subjetivo do juiz. Ele piorou toda a situação. Entendem? Então, no caso também das citações que você faz, André, eu acho que tem inclusive um ponto que é meio duro, mas eu acho que esses autores, eu acho que não duvido da honestidade deles, mas eles estão falando em verdades quando eles dizem que a tradição positivista nunca foi dizer isso, nunca foi separar o direito da moral, nunca foi... Você leu Kelsen, você leu vários artigos do Hart, era isso que eles queriam fazer. É que se tornou insustentável. Agora, entende? Me parece que o que eles queriam inicialmente tornou sustentável, então, para manter o positivismo, ficaram isso. Mas quando se fala de direito, se busca assim. Então, eu diria, né, Pedro, por isso que eu comentei, de fato, como você precisa solucionar uma questão, se você acha que moralmente aquilo você deve fazer, mas o direito, e eu estou usando aqui o sentido amplo de achar coisa justa, diz que não, você está errado na hora que você faz aquilo. Pode acontecer em certas situações que não. De fato, pode acontecer que às vezes o direito é abusivo e daí você vai ser até punido por causa disso. Então, no caso que o Marcos Paulo falou, que o Marcos Paulo já sumiu de novo. Eu estou quase... Mas vamos dizer assim, pegando no pé do coitado, né? Mas, gente, o que ele falou, acho que está muito correto. Você veja, eu acho que uma pessoa que está numa situação de perigo, pelo horário e tudo mais, ela passar o sinal vermelho é justo tanto juridicamente como em termos de justiça moral. E um juiz deve reconhecer isso. O juiz não reconheceu, mas, olha, o direito tem problemas. E, de fato, na hora da questão concreta, às vezes é difícil de você ajustar. Então, isso sim. Né? Então, também diria, né? Também a ver com o que você disse ontem, que tão bem, né, o Pedro, que você falava ontem, até depois você fala da pura decisão, que eu falei que não. Eu entendo que você... Depois você até comentou mais, eu acho que não, eu sou obrigado a matizar. Eu falo assim, pura decisão, a decisão sempre vai estar baseada, de fato, em argumentos, e nesse sentido ela está ligada à razão. Porém, tem um aspecto que, realmente, entre várias possibilidades, você vai escolher uma e, a partir daquele momento, aquilo passa a ser a decisão. Então, até o que falou aí o André, eu concordo plenamente. Por isso que a ideia, né, da única solução do working é uma quimera. Isso daí não é possível. Mas eu diria para você, gente, isso já está em Aristóteles. Nas coisas humanas, não há certeza absoluta. Não no que é humano, no âmbito da arte, no âmbito da moral, você tem realmente problemas. Daí a importância da lei positiva, justamente para você dar. Mas a própria... É arte... Exatamente, o direito é arte. E daí o próprio problema é que a lei positiva ela é indispensável, ela é necessária, mas nós não podemos achar que ela vai ser perfeita porque é próprio de algo que vai organizar algo prático, vai ser imperfeito. Então, certas situações não vai poder prever. E eu vou poder fazer uma argumentação, e essa argumentação é jurídica, não é moral nesse sentido que eles estão dando. É que hoje é esse problema que eu falei, de separação da moral com o direito. Quando entra algo de razão ou de buscar um valor, já não estou mais no campo do direito ou no campo da moral. Aí que eu discuto. Isso é direito, sim. Tá? A partir disso, dá a sua opinião sobre o caso do Cunha, por favor. O caso do Cunha é um caso interessante. Eu acho, e até o Finis pensa isso também.
seria possível justificar. Eu não sei se nesse caso concreto eu justificaria, mas alguma situação em que você tem o Estado usando a lei, a norma jurídica, você tem uma situação que você causa um abuso de poder, pode haver uma reação que seja ela mesma jurídica. Seja justa. Se ela é justa, é aceitável. Gente, eu entendo o perigo que vocês estão tendo diante por... Exatamente. Eu entendo o medo que vocês têm de se tornar Barroso. Mas aqui nesse seminário estou me fazendo pensar uma coisa. Em certa medida, tudo que eu vou falar, é impossível não ser Barroso. E isso é impossível. Em certa medida. Lógico que no caso dele, abusou, é totalmente errado. Mas que vai ter interpretação, que vai ter uma certa abertura, que você vai ter que discutir, isso é inviável. Mas eu entendo. Quer dizer, achar que o positivismo, ou mesmo as instituições, vão ser suficientes para garantir, não. São necessários, a lei, a instituição. Mas, gente, vocês peguem Estados Unidos, Inglaterra, países assim, puxa, tantas coisas para a gente admirar e aprender. Mas os direitos humanos, em todos os aspectos, estão melhor resguardados do que mesmo no nosso país, com todos os problemas que nós temos. Nós estamos comemorando agora uma sentença que se mudou para se permitir. E agora, um monte de estados já se começa... Então, eles na Constituição colocam que vai ter aborto até a última... Então, é um modelo também que é perfeito? Tem muitas virtudes, sem dúvida que tem. Os países estáveis politicamente. Mas vocês vejam, é um problema cultural. Volta a questão da antropologia Sem e dúvida. De uma ética das virtudes. Sem dúvida. Né? Porque isso que você aponta como, olha, é difícil não ser Barroso. Bom, existe um grau aí, né? E esse grau é o que é determinado pela virtude do juiz. É. Então, nesse sentido, é que o reconhecimento de uma ideia de florescimento humano, de um ideal humano, é que vai dar essa calibragem de grau, que é o que torna completamente diferente o que você colocou aqui foi perfeito, Ana, porque de fato é hiperbólico eu falo. Porque o que a gente talvez critique no Barroso, com todo não tenho nada contra ele, nem nada, é que parece que já há uma coisa que ele já não se preocupa sequer com a lei. Então ele já perdeu uma que ele própria foi tomado como teoria símbolo, de direito né? positivo razoável. A gente tem que ter uma boa teoria do direito positivo, saber a força que ele tem, a necessidade que nós temos, e que ele é bom, que o Fábio falou é perfeito. O direito não é simplesmente algo útil, eu tenho que usar. Ele é bom. E mesmo naquelas coisas que são indeterminadas, é uma organização da sociedade. Então, o direito é positivo e é positivo mesmo, né? Ele é bom, quer dizer, é uma coisa, quer dizer, não é, né? Então, isso tudo a gente tem que levar, mas ao mesmo tempo nós temos que saber da limitação. Daí a pergunta do Marcelo é uma pergunta que me coloca numa situação perigosa, mas eu acho que eu tenho que assumir isso mesmo, Marcelo. Eu acho que não, no bom sentido, acho que você fez muito bem, porque em certas situações, e eu lembro que o Finis diz isso também em algum artigo, que então, por exemplo, matar o Hitler, gente, seria justo, juridicamente falando, hein? Não estou dizendo que a pessoa não seria depois punida, mas é uma coisa para a gente pensar. Me parece que sim. Pegaram o Ceausescu, lógico que são situações também limite, que às vezes tudo fica mais complicado. Pegaram o Ceausescu lá na Romênia, colocaram num carro de combate, ficaram girando com ele, 2 dias depois fizeram um julgamento rápido e mataram o homem. Foi justo ou foi injusto? Então, claro, são situações que a gente não quer chegar nessas situações limite, mas eu acho que elas podem acontecer e, vamos dizer, a lei é incapaz de prever tudo. Não significa que ela seja desprezível, não significa que a gente tenha que fingir, como seria então ser o Barroso, que é o que você falou mesmo, é uma questão de grau, ele já passa por cima e nada. Não é isso, mas achar que a gente vai resolver tudo só na base do que a lei está escrita e aplicar e fazer, foi o erro do positivismo e realmente eu acho que também, em parte, o neoconstitucionalismo é uma ressaca do positivismo. Também. Ela se prende em algo. Pessoal, só uma observação aqui. Nós temos mais 15 minutos, tá? Porque nós vamos encerrar a 1h15 essa rodada. Então, o pedido que eu faço é que para os próximos interventores, né, tentem se manter aí na faixa de 3 minutos para que todos possam falar, tá? Então, 3 minutos de intervenção. Temos aqui o Boeira, eu estou inscrita também, Venceslau, Rafael e Pedro. E o Marcelo. Marcelo vai fazer uma... Tá. Tá. Tem um exemplo que eu gosto de dar sempre. A Constituição foi emendada numa determinada altura e consta nela uma norma de eficácia limitada. Era necessária uma lei complementar federal
para que então se criasse um município. Pois bem, a Bahia criou um município e isso é claramente inconstitucional. Passados 20 anos, teve a DIN. O que o Supremo vai fazer nesse caso? Né? É um exemplo bem claro assim, de como o direito positivo é imperfeito, endossando que esse exemplo é de um fato imperfeito. Não tem o que fazer. Tem vida política, tem tributo, tem prefeito. Bueira. Exatamente. Pessoal, voltou aqui, tá? Eu queria voltar, André. Primeiro, obrigado pela exposição. Acho que o debate está muito bom. E eu queria retomar um ponto que tu trouxesse sobre um artigo do Finis, que é a noção de que o sistema jurídico é visto como, digamos, algo que oferece razões para agir. Quer dizer, o sistema jurídico é visto como um sistema no qual estão expressas razões para a ação. Muito bem. Dentro disso, me parece que existem 2 pontos importantes. Primeiro, o sistema jurídico visto como algo que convida a sociedade a agir de um determinado modo, e nisso o próprio Finis, no Natural Law, em outras partes, né, traz reflexões sobre a ordem ideal que é perseguida pelo sistema jurídico. E um outro ponto muito importante, que é o que nós vamos chamar aqui de solicitude. O sistema jurídico, ao mesmo tempo em que ele convita, ele apresenta solicitações para a sociedade. E aqui voltamos ao mesmo ponto da discussão que estamos acaloradamente fazendo aqui. Ou seja, quem tem autoridade, no sentido de autoritas, tá, para definir o que deve ser promovido e o que deve ser solicitado em razão dessa coordenação. Tá? E aqui me parece que há um problema central, qual seja o limite semântico dos enunciados normativos, que é um tema que eu estou enfrentando há algum tempo, enfrentei no meu livro e tal, e acho que é um tema central aqui dentro. Ou seja, qual é o limite semântico dos enunciados normativos? Até onde nós podemos ir, até onde nós não podemos ir. Tá? E sob que argumento e justificação nós vamos fazê-lo. Nas teorias da argumentação jurídica, existe normalmente uma distinção entre, e o Atienza traz bem claramente isso, entre o contexto de descoberta e o contexto de justificação. Tá? Ou seja, como eu preciso justificar as minhas decisões e da onde eu saquei as minhas ideias para ter ou esta ou aquela posição. E me parece que esse ponto, o contexto de descoberta, quando levado às últimas consequências, eles apresentam uma visão, por assim dizer, filosófico-histórica muito problemática. No sentido de que a coordenação deixa de ser o critério central para a solicitação e o convite à ação, e, no lugar disso, passa a advir uma visão de mundo que alguém possa ter acerca do que a sociedade deveria ser. E quando a lei é, digamos, colocada de lado para dar lugar à decisão, nós estamos entre 2 mundos. Uma crença injustificada num formalismo abstrato, onde isso tudo se justifica, aspas, procedimentalmente, com critérios de justiça procedimental e tudo mais. Ou, por outro lado, o ceticismo puro e simples, né, que foi denunciado pelo Hart, inclusive, né, um autor insuspeito nesse caso, e que nos leva, basicamente, ao seguinte: olha, até aqui, regras, zona de incidência, na zona de penumbra, discricionariedade, e cada um faz o que quiser. O grande problema é que, em razão dessa indeterminação semântica dos enunciados, nós temos um espaço onde a zona de penumbra é maior do que a zona de incidência. E digamos, o dispositivo que nós teríamos para impedir isso, que é a deferência primeiro à lei e depois à Constituição, que o Pedro coloca muito bem no livro dele, quando nós assistimos uma inversão disso, onde a deferência à Constituição é prioritária em relação à deferência à lei, e o Pedro denuncia isso com brilhantismo ímpar,
Bom, então nós estamos permitindo que diversas filosofias da história possam reificar o sentido dessa sociedade e a presença dela no tempo, né, de maneira contrária àquilo que é a coordenação e que o bem comum instrumental exige, ou seja, a participação da sociedade, a soberania popular. Então, no fundo, o resultado disso é a destruição da soberania popular e da democracia e a reificação dos direitos, que outra coisa não é senão uma espécie de, digamos assim, de luta por cosmovisões rivais que vai acabar num desastre. Me parece que é muito claro isso. Eu queria te ouvir um pouquinho acerca disso. André, você faz o aporte rapidinho e depois a gente passa para a lista, tá? Beleza. Pessoal, só mais uma observação. Nós vamos fechar a lista de discussão agora. Alguém quer se inscrever ainda? Tá. Bueira, assim, ó, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que isso aí que você falou é o centro do neoconstitucionalismo, que é a aplicação direta da Constituição e tudo. E eu acho que esse é um tema que os jusnaturalistas, os juristas jusnaturalistas, deixaram subteorizado. Inclusive, eu perguntei isso lá para o Finis, qual que é a sua teoria da interpretação e tal. E não tem uma coisa muito elaborada. Então, o próprio Wickens, que resolveu se dedicar a isso, ele falou, primeiro eu vou escrever um livro sobre a intenção legislativa, porque o texto sem intenção, ele não consegue te dar as margens, tá? Então, você tem que ter ali um nível pragmático, entendeu? O que o legislador queria, enfim. E daí, toda a teoria da ação coletiva do Finis, ele aplicou, assim, é uma coisa muito magistral. E daí, agora, ele vai escrever um segundo livro, mais prático, assim. O que eu acho é que a gente tem que recuperar a ideia de que a deontologia ela tem 3 espécies de comandos. Ela pode obrigar, proibir e ela pode permitir. E esse amplo espaço que os princípios constitucionais deixam é um âmbito de permissão para as maiorias políticas que vão se formando. Então, esse é um espaço em que você não pode, o judiciário não pode dizer qual o ponto. Ele define o quadro, né? Não o ponto exato em que você tem que aplicar. E concordo inteiramente com você. Tudo que você falou tá perfeito, tá perfeito. Ele tem que resguardar o quadro e não determinar o ponto. E as teorias neoconstitucionais, a ideia de otimização do Alex é um convite a determinar o ponto, porque o ponto ótimo só tem um. E ele usa uma série de conceitos de economia que não tem cabimento. Por exemplo, ele usa ótimo de Pareto. Ótimo de Pareto é quando você pode melhorar a situação de alguém sem piorar de nenhum outro. Mas direitos fundamentais isso nunca ocorre, porque não é isso que ocorre na racionalidade prática. Quando você escolhe realizar mais um bem prático, você faz isso em prejuízo dos demais. Isso é a vida humana limitada, né? Próximo. Não, eu vou fazer aqui, bem breve, a respeito das provocações do André no começo, né, quando ele traz aquela frase, diz, olha, nenhum positivista jamais entendeu que o direito não deriva, né, da moral. Bom, é verdade, por exemplo, se a gente pega o Kelsen, ele vai dizer, olha, essa norma jurídica ela vem de algum lugar, ele usa lá o artifício da norma hipotética fundamental, mas no fim das contas, ele não é bobo, ele sabe que isso vem, né, de um fundamento cultural, moral. Qual é o problema do positivismo, né? E isso conecta com o coração do texto do André. É que o problema é que o positivismo jurídico, ele quando ele conceitua o direito e ele descreve o direito como algo cujo conceito em si, veja, isso é muito diferente do que foi dito na frase. Dizer que o direito tem um fundamento na moral não é o mesmo que dizer que o direito, para ser considerado enquanto tal, depende da moral. E é isso que os positivistas negam, né? Eles negam que o direito, descritivamente, conceitualmente, dependa da moral. Só que se a gente considera, como você considerou, André, no seu texto, que a descrição determina a prática, é claro que o pressuposto positivista ele vai nos acarretar problemas de ordem prática também. E aí, em que sentido, né? No seguinte sentido.
Porque no momento em que a gente chega àquele instante da indeterminação semântica, de que fala o professor Boeira, ou o instante lá do Dworkin vai falar do caso difícil, que é o que falou o professor Renato, né? Aquele instante do caso concreto em que a lei positiva não se aplica, esse jurista que nunca foi instigado a pensar a respeito do que é a justiça enquanto virtude prática, ele não sabe o que fazer com aquele caso de indeterminação. Né? E aí é que aquela crítica que se faz, mas o positivismo justifica os regimes totalitários do século. Bom, é demais, né? Claro que não. Mas o problema é que, nesse sentido, o positivismo deixa o jurista de mãos atadas diante do arbítrio. Né? Por quê? Porque ele olha para aquilo e ele não sabe o que fazer aquilo. Porque ele nunca foi instigado a se questionar, enquanto seu labor por excelência, né, a respeito do que fazer com aquilo na prática. E aí que a gente tem que resgatar mesmo a ideia lá do Renato, né, do direito como arte, do direito como da ideia romana, né, do direito enquanto justo no caso concreto. E aí, nesse sentido, eu diria, olha, mesmo para que a gente afirme a ideia do André de que o direito positivo, de fato, e eu concordo, a gente falou isso ontem, não é incompatível com o direito natural, a gente vai precisar de juízes, e quem fala isso muito bem é o Marinoni no livro, né, recente dele, aquele Processo Constitucional e Democracia, ele diz, essa ideia da autocontenção judicial, que é algo que o Pedro também fala no livro, a ideia da autocontenção é uma ideia de juiz virtuoso, prudente. Ele está ciente do seu papel no modelo de diálogo institucional, ele está ciente do seu papel no modelo de distribuição de poder. Inclusive, Renato, eu nunca esqueci, o Renato uma vez explicou, eu achei interessantíssimo isso, que quando o ativismo judicial, né, eu não sei se você lembra, o Renato falou, o ativismo judicial, em um determinado momento, em outra ocasião, ele fere o coração da justiça distributiva de poder. Né? No sentido aristotélico, a justiça distributiva ela requer uma distribuição de poder entre, né, esses poderes. E o ativismo judicial ele né, fere esse coração. Então, eu acho que isso são as minhas considerações, porque eu acho que as citações que você trouxe, elas... Bom, eu acho até que um juiz naturalista também não diria... Não, é verdade, o positivismo entende, de fato, que o direito decorre de algum lugar, da cultura, da política, das decisões. Mas a questão é, descritivamente, eu preciso da moral para conceituar o direito? Um positivista vai dizer que não. E esse é o problema, porque isso tem repercussão prática. Né? Só deixa eu falar. Assim, descritivamente, o direito não depende da moral. Então, deixa eu falar... E daí, eu acho que se a gente disser o contrário, assim como o Renato falou, é um artificialismo isso aqui que os juros positivistas fazem, que daí eles falam, não, tudo bem, isso aqui eu estou descrevendo a lei, mas mas na prática eu não estou nem dizendo que se eu tenho que aplicar a lei ou não. Então, e eles fazem isso. Por exemplo, o Raz, ele complementa, ele fala que tem a Theory of Law e a Theory of Adjudication, que ele vai tentar desenvolver quando que você tem que aplicar ou não, o que é uma artificialidade. Mas, assim, se eu perguntar, o direito hoje, o direito permite o aborto em Nova York? Veja, seria uma artificialidade dizer não. Não porque é imoral. E por isso que eu gosto do sistema analógico do Finis. Entendeu? Então, assim, você tem que ter o direito enquanto fato, e ele é descritivamente independente da moral. Isso é um fato. E você tem o direito enquanto razão para decidir, em que a gente vai ter que analisar enquanto caso central se ele vai admitir isso ou não. Tá? Então, assim, você vai ter 2 níveis de análise mesmo. O direito enquanto fato. O direito enquanto razão para agir. Enquanto razão para agir, a gente vai ter que sempre julgar. Isso aqui é uma razão, se eu posso fugir ou não, quais são as consequências. Mas o direito enquanto fato social... Não está claro, muito claro para mim onde é que esse corte... É porque não é claro mesmo. Porque isso não é teórico, é prudencial. Então, realmente... Pedro, você está inscrito, então quando você fizer a sua colocação, você já tira da inscrição e aí a gente passa por vocês lá, o Rafael, e a gente encerra, tá? Agora sou eu? Sim. E aí, rapidinho, tá, pessoal? Tá.
aí, só para meter um pouco o pitaco nessa discussão de vocês, teria que ver bem o que é a descrição, né? Se vocês estão tentando descrever um conceito de direito que independe da moral, uma espécie de general jurisprudence, né, lá do Bentham, ou local jurisprudence. Se vocês estão diante de um ordenamento jurídico e tentando descrevê-lo, tá? Construir um conceito de direito sem recurso à moral, eu não sei, eu acho que é uma empresa que muitos tentaram, acho que eu concordo com a maioria aqui, acho que é impossível. Descrever o sistema jurídico, as normas que existem, como que as coisas se operam sem recurso à moral, acho que depende de outras coisas. Aí é que está. Você pode fazer, desde que esteja em vigor uma teoria do direito que permita que você faça. Desde que esteja em vigor uma teoria do direito que reconheça a autonomia do direito positivo. E aí a teoria do direito natural tem que dar conta disso de alguma forma. Porque, em vigor, a teoria do direito hoje mainstream, que está em todos os manuais de direito constitucional, que bebe no constitucionalismo, etc., que a gente chama de... Não é nem neoconstitucionalismo, é só uma ideologia dos direitos mesmo, e é um mainstream pesado. Não está só no direito, está em tudo. Identitarismo é a mesma coisa. Tá? É uma coisa monstruosa, eu diria. Tá? Bom, uma concepção como essa, voltando para o tema da interpretação, eu não quero, de modo algum, parecer que eu defendo ou subscrevo algum tipo de formalismo ingênuo, textualista, algum tipo de positivismo ideológico, que não reconheça que existe um componente que o direito, de certa forma, é uma arte mesmo, né, e uma arte prudencial, e que muitos argumentos podem, de certa forma, podem não, eles irradiam, né, eles envolvem o trabalho do jurista. Agora, eu gosto de pensar a interpretação. Eu não sei que resposta dá aquele caso do sinal vermelho. Eu gostei muito da resposta do Renato e da resposta do Marcos, né? O problema hoje é que eu acho que nós precisamos dar conta da hierarquia do direito e da autonomia do direito positivo como pressuposto dessa análise. Por que eu digo isso? Porque, de certa forma, interpretar o direito, a gente discutiu isso, a Ana, comigo e o Fábio, numa live, interpretar o direito é exercer uma parcela do poder político distribuído na comunidade. Eu gosto de pensar a interpretação assim. Tá? Não é só uma questão de razão prática, tudo considerado. Né? Porque esse é o problema do Alex, e esse é o problema do Dworkin. A dimensão de fit, aí você pega a dimensão de ajuste, de fit, que é a dimensão do direito positivo, você pega a dimensão de justificação, você pondera. Nada limita no fundo, o Hércules. Nada. É por isso a preocupação do Hércules justnaturalista, que eu acho que a gente ainda flerta e sonha com isso. Tá? Por quê? Porque, no fundo, a gente quer o juiz virtuoso que seja capaz de, dentro do Estado moderno, a partir dos valores corretos, estabelecer o que é o justo no caso concreto. Só que o que ele pode fazer é fazer isso reconhecendo a sua posição institucional dentro de um ordenamento jurídico que é dividido hierarquicamente, em que há uma distribuição de poder político e a ele só compete dar continuidade àquilo que já foi determinado em outras instâncias. Né? Então, talvez uma forma interessante de resolver o caso do sinal vermelho seja ver se ali não há uma interrupção do processo da contínua determinação do direito. Se não há uma descontinuidade daquilo, racional, daquilo que vinha sendo determinado, por exemplo, pelo legislador. Né? Eu dou um outro exemplo, o uso capião. Uso capião constitucional. Quem usar por 5 anos um imóvel urbano com 250 metros quadrados, pode usar o capi ou não pode? Aí o sujeito vem com um imóvel de 252 metros quadrados. Eu diria, não pode. Por quê? Por problemas de coordenação. Tá? Se for porque qual é o limite? Esse é um problema que a gente tem que enfrentar nesse caso aí entra o que o Gustavo falou da questão da injustiça, que o André falou, olha, a lei injusta também pode ser porque você não a aplica, mas isso vai gerar um problema muito maior. Então, esse é um problema. Agora, se nesse exemplo do uso capião, que também o sujeito não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel, esse mesmo sujeito recebe, por herança, um imóvel em condomínio, que a parte dele equivale a 10 metros quadrados, bom, aí me parece que há uma descontinuidade em relação àquilo que, autoritativamente, o direito positivo resolveu. Talvez a equidade dentro do Estado moderno tenha um ponto aí.
Né? A gente precisa recuperar. Não é uma aplicação, isso que o Ekins fala. É impossível você aplicar o direito simplesmente sem pressupor uma inteligência, sem pressupor intencionalidade, porque isso não é interpretar. Agora, o que acontece hoje, para realmente finalizar, né? O que acontece hoje? O Marcos, que faz algumas referências generosas ao meu livro, mas eu tento enfrentar isso. O que acontece hoje? Limites semânticos, o problema dos limites semânticos. Né? Se eu adoto as teorias atualmente em vigor, os limites semânticos não importam. Por que não importam? Porque quando eu estou diante de um caso de indeterminação do direito, ali, quando eu estou diante desse caso, talvez seja injusto aplicar rigorosamente a norma, no caso o que o juiz faz? Ele faz um raciocínio geral com base em princípios. Ou seja, ele salta da dimensão de justificação para uma dimensão de justificação em que aí vem tudo que o Marcos brilhantemente falou, aí vem as concepções abrangentes de bem, e aí tudo termina. Ele não faz, a ponderação dele não é com base num extrato de justificação imediatamente superior, que é, por exemplo, o propósito do legislador, alguma coisa que ele pode temperar e, eventualmente, fazer com que aquela lei seja realmente aplicação. Aplicar a lei de maneira cega não é aplicar a lei. Esse talvez seja o ponto do justnaturalismo. Entendeu? Não é aplicar a lei. Por quê? Porque não é. Né? A lei tem um propósito, uma inteligência, tem algo. E é isso que a gente precisa recuperar, de certa forma, sem cair nessa tentação, que é própria da ideologia dos direitos, de prescrever a todos os juízes. É aquilo que eu tentava dizer ontem, prescrever razão a todos os juízes. Né? Vejam a lei natural. Não, calma. Tá? Porque daí, primeiro, que nós vamos perder, tá? E de feio, no estado de coisas atual, e segundo, que não me parece uma concepção adequada do direito. Né? E só para completar, Marcos, nem o Hart, eu acho que deixava tanto espaço, porque quando ele diz que a zona de penumbra ali exerce discricionariedade, tem um artiguinho póstumo, discretion, que ele diz, mas a discrição, ele fala, o juiz decidirá como um legislador. Mas, poxa, por que eu tenho que presumir que o legislador vai resolver de qualquer forma? O que ele está dizendo ali é, discretion quer dizer deliberação, discrição, no fundo, razão prática. Entende? Não significa... Ele, inclusive, diz, não é como um sorvete de baunilha, um sorvete de morango, que é uma questão de preferência ou gosto. É uma questão de raciocinar, e raciocinar como um legislador é também ser prudencial. Né? Venceslau, depois Rafael, e aí a nossa conta fica depois do almoço, né? Porque... André, querido, eu gostei muito da sua fala. Agora, assim como o Pedro, eu fico preocupado com essa história do nosso juiz Hércules, justnaturalista, quando você diz que o aplicador precisa ser alguém virtuoso. Na sua fala também, uma das respostas, eu acho que você também, de certa forma, já respondeu, em parte, a indagação que eu vou fazer, mas acho que muitas das instituições do direito são feitas justamente para evitar que a gente precise ser virtuoso. Então, no contrato de compra e venda, se o comprador já pagou o preço, ele tem o direito de exigir a entrega da coisa. Não é? E aqui não tem questão de virtude. Isso não precisa e não deve ficar dependendo da virtude do vendedor. Não é? E me preocupa porque justamente o cenário que a gente vê hoje, vou dar um outro exemplo, que eu sempre discuto em Direito Civil na graduação, um testamento feito na comarca de Guaxupé. A senhorinha tinha 6 netos, 10 milhões de reais, só que aí esses netos não eram herdeiros necessários, 4 netos eram filhos do filho dela, junto com a nora, e 2 netas eram filhos havidos fora do casamento. Então ela deixou para esses 4 netos, que eram mais próximos, as 2 netas se sentiram preteridas, e o juiz disse, é um absurdo que essa senhorinha não tenha contemplado igualmente todos os netos.
mandou dividir por igual, né, os 10 milhões de reais. E aí, veja, esse tipo de virtuosismo assim, não pode existir, porque senão a gente acaba com uns imperativos de segurança, de confiança, né, de obediência à autoridade, que é uma virtude também. Né. Isso é preocupante, e eu me preocupo, mas vou guardar essa pergunta para a tarde. Como é que isso vai aparecer na escola judicial, né? Se de repente, né, entra um juiz naturalista no CNJ e diz, olha, agora tem que ter um ponto do concurso, né, as virtudes do juiz perfeito, né? Eu já imagino no TikTok, né? Os caras ensinando, né, quais são os 6 bens infines, né? Já imagino a dancinha lá no TikTok. Rafael. Autocontenção, né? Bom, eu vou resumir meu comentário a um ponto que eu acho que o Renato tocou e que é objeto, assim, já há algum tempo, né, das minhas preocupações. Que é basicamente o problema, assim, a necessidade de uma recategorização de algumas coisas para que a gente consiga, em primeiro lugar, descrever o que tem acontecido. Né? O Renato falou, em alguma medida a gente precisa ser Barroso. Né? Mas, para mim, a figura do Barroso ela escapa a qualquer medida, porque, bom, se você pega a experiência jurídica justnaturalista que existia até a época moderna, você vê lá inúmeros exemplos de decisões contra a legislação. A legislação, às vezes, nem importava em determinadas situações e que eram perfeitamente legítimas e justas dentro dos próprios fundamentos justnaturalistas que existiam ali. Né? Mas o que não havia? O que não havia, por parte dos agentes políticos, e especialmente por parte dos príncipes, né, que é aqueles a quem era dada de maneira especial a faculdade de decidir contra regras jurídicas, não havia um desejo soberbo, e a soberba entra nessa questão da competência, porque a definição clássica de soberba, salvo engano, é exatamente fazer aquilo que não lhe compete. Então, tem um problema moral grave aí na atuação desse juiz. Mas o que não havia era o quê? Era uma autoridade política que se colocava em posição análoga da divindade, com fins de transformação da própria natureza e da própria realidade. Isso é algo que escapa do próprio escopo do justnaturalismo clássico, e não é um problema teorizado, bom, se não na parte que trata do governo dos demônios e dos demônios, em alguma medida, na Suma Teológica, mas que escapa ao problema do justnaturalismo clássico, mas que, a meu ver, é uma categoria, uma situação sem a qual, assim, se nós não entendemos isso, nós não entendemos o que acontece hoje. Em uma tentativa de artigo que, bom, a primeira parte saiu nesse livro, a segunda parte eu ainda pretendo escrever, né, com base no Vogelin. Mas talvez um termo para descrever isso seja um gnosticismo judicial, algo nesse sentido, né? Quer dizer, a ideia de que existem agentes políticos que se colocam tão fora da comunidade política e da ordem política normal que eles passam a agir não como homens, mas como deuses. Eles pretendem agir como deuses. E isso não tem como explicar juridicamente. Né? Isso gera o quê? E o André estava falando, eu comentei aqui com o Pedro, depois a gente conversa melhor, mas isso gera um não direito, algo que não é direito. E não é direito porque é político, não é direito porque vai tão além do direito e da própria ordem social, que é um fator de destruição da comunidade política. E não é apenas uma discussão jurídica intestina numa sociedade, é um fator ativo de destruição, ativo e deliberado de destruição. Para mim, a discussão sobre ativismo judicial, sobre a situação presente, precisa entrar nesse ponto sob pena de não conseguir se explicar e não conseguir se definir. Porque você tem uma situação dessas, não dá mais para você trabalhar normalmente com a categoria de equidade, de ativismo judicial, como se elas explicassem o fenômeno e como se você pudesse dizer, não, a partir daqui é ilegítimo, a partir daqui é legítimo, a partir daqui é justo, é injusto. Porque não é mais uma questão tradicional dentro dos cânones do direito natural, né? É algo que
É um fenômeno novo. É um fenômeno novo. Né? Não, e não é só um desacordo moral dentro de uma comunidade política que está... Bom, agentes políticos que deliberadamente querem destruir a ordem social. Fundar uma nova. Então, assim, vai muito além da discussão justnaturalista. Cara, mesmo o soberano robesiano é soberano em uma ordem. Ele tira a legitimidade dele da ordem em si. Esses caras, eles subordinam a ordem a um plano deles. Então, assim, de fato, não tem como pensar nisso no contexto da ordem. Os caras se colocam fora da ordem, como disse o Rafael. Então, não apresenta como um plano, apresenta como algo derivado da reta razão dos direitos. Pessoal, E aí podemos... é que a gente fica... Não, eu acho que a gente fechou com chave de ouro, né? A colocação do Cronch foi muito boa e é bem... É um fechamento bem dramático também, para a gente se sentir bem compelido a discutir o próximo tema, que é o que faremos daqui para frente, né?